Fala aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e mais um para mostrar ainda um pouco de lances do jogo de domingo, né, contra o Corinthians, mas nesse eu vou até me estender, não vai ser só lances desse jogo, vai ter lances desse também, mas enfim. Eu tenho visto recentemente alguns questionamentos, né? Nem tantos, eu acho que ainda é minoria, mas eu acho que é o tipo de coisa que a gente já tem que combater desde cedo. É, Alguns questionamentos ali sobre a questão da contratação do Roleiser no geral, né? Tem poucos gols e não sei o quê, e 12 jogos já é nada, e 11 milhões de euros pagos nele, né? Enfim. Realmente o Roleiser tem 12 jogos pelo Santos, só tem um gol até o momento, não tem assistências, né? O gol é na Copa do Brasil, né? Na partida contra o CRB, inclusive, a primeira, né? A gente joga a volta nessa quinta-feira. O jogo de ida é um gol dele, o empate por 1-1, né? Enfim. Mas eu acho que. Primeiro que eu acho muito raso analisar as coisas só por números, já falei isso aqui várias vezes, né? Mas, enfim, tudo bem, cada um. É que aqui eu jamais faria isso, né? Chegar e olhar e falar: olha, Fulano tem 10 gols e 10 assistências em 30 jogos, tá ótimo, serve para o Santos contratar. Mas e aí? E se esses gols foram, sei lá, 5 contra o Paulista de Jundiaí, que hoje está na quarta divisão paulista, e as assistências foram com a Portuguesa Santista, enfim, é só dando um exemplo tosco aqui, mas simplesmente é muito fácil e muito raso analisar o futebol dessa forma, né? E claro, ainda mais quando assistências, por exemplo, não dependem só do próprio jogador, né? E é o que a gente vai mostrar aqui hoje, mais ou menos. Antes de mostrar os lances, eu queria falar de alguns números, né? O Rolaser é o sétimo jogador, sexto, né? Empatado com o Bernabé, é, que mais cria chances em média por jogo no Campeonato Brasileiro, né? São 2,6 passes chaves por jogo, né? O que é o passe-chave? Aquele passe que deixa uma ótima condição de finalização. Não é passar para o lado e o cara arriscar da intermediária. Isso não entra na conta. Enfim, é o sétimo melhor, né? Como eu disse, empatado em sexto, só atrás de jogadores como Alan Patrick, Savarino, John Arias, enfim, só jogadores realmente dos principais dos seus clubes, né? E os principais até do campeonato, se você assim pontual, que eu acho ok. Foram 24 chances criadas no total em 9 partidas, grandes chances, né, criadas, né, em 9 partidas do Brasileirão, tá? 24. Duas contra o São Paulo, contra o Corinthians, eu vou fazer de ordem decrescente, tá? Duas contra o Corinthians, três contra o Ceará, duas contra o Grêmio, quatro contra o Red Bull Bragantino, cinco contra o São Paulo, uma contra o Atlético Mineiro, uma contra o Flu, três contra o Bahia, duas contra o Vasco. É claro que aí tem que ver quais são os critérios, por exemplo, esses números são do SofaScore, né? Eu prefiro pegar do iScout, mas eu não consegui os números do iScout, que são mais precisos, são 100% precisos, né, melhor dizendo. Mas, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, eu considero duas, né? Porque ele coloca o Barreal para mim em duas condições de finalizar, duas vezes em condições de finalizar. Uma o Barreal consegue, a outra ele meio que escorrega, tal, e perde a bola, enfim. Bate travado, acho que não lembro. Então aumentaria em um, por exemplo. Mas tudo bem, eu vou ficar com os 24 porque é o que tem na conta do aplicativo, certo? Ele, inclusive, entre os jogadores que mais atuam pelo Santos, o que melhor acerta cruzamentos, né? Em taxa, tem 35%. Inclusive, muitas das chances que ele cria vêm de cruzamentos bem feitos. Né? Dá uma média de 1,8 por jogo. Por exemplo, o segundo nessa média é o Barreal, com 33%, só que o Barreal só acerta um por jogo. Né? Provavelmente tenta menos também, mas enfim, a porcentagem aí é essa. Então, é importante já colocar aqui que ele tem bons números ofensivos, tirando o gol e assistência. É que aí não depende só necessariamente dele. Poderia arriscar mais pro gol? Poderia, também acho. Inclusive, ele tem qualidade para isso. Mas enfim, é um jogador que, por exemplo, não tem números grandes de gols na carreira, desde que ele foi revelado pelo próprio River Plate aqui, né? Depois passa pelo Estudiantes, no Benfica, enfim. Mas ele cria várias oportunidades. Isto é fato, os números mostram aqui e eu mostrarei em vídeo agora. Aqui na tela, contra o Corinthians, esse aqui eu não precisava nem falar, se vocês saberiam qual é esse lance, né? Ai, meu Deus. Bom, Rolezer ajeita, cruzamento
olhando para a área, vendo, claro, os principais jogadores, né? Aliás, todos quase estão no segundo pau, mas ele cruza praticamente com a mão na cabeça do Zé Ivaldo. E o Zé Ivaldo? O Zé Ivaldo. É brincadeira, né? De novo olhar esse lance. Só o Zé Ivaldo sobe sozinho. Ó, o Félix Torres olhando para ele. Ih, deu ruim. Meu Deus. Enfim, isso é só para ver, né? Como é que você vai depois chegar e falar, o cara não tem assistência? Olha a bola que o cara colocou na área e não deu certo. Passar para o próximo lance, que já era o segundo tempo. Não tem, eu peguei esse aqui, eu peguei do scout esse vídeo, né? Não tem aquela tabela, né? Aquele tabela bem por aqui. Coloca o Léo Godoy em ótima condição de chegar cruzando, mas o Léo Godoy não consegue, né? O Angileri dá um carrinho e corta, mas é bem por aqui, né? Tabela onde eu estou mostrando com o cursor. Se você está só escutando o vídeo, eu estou mostrando com o cursor na tela. Ele tabela com o Léo Godoy, dá um passo para trás para escapar da marcação e dá uma tacada de sinuca bem aqui, certeira, para o Léo Godoy entrar cruzando, mas a zaga chega tirando. Mas enfim, esse aqui é um lance até que nem necessariamente gera uma finalização, né? Mas, inclusive, acaba sendo um passe errado. Mas é só para vocês entenderem o quanto, muitas vezes, além das assistências, ele clareia jogadas. Opa! Ele clareia jogadas, ele faz jogadas, dá uma inversão muito boa, que acaba fazendo o jogo um pouquinho andar, que não necessariamente é assistência. E, às vezes, os jogadores não entendem, têm dificuldade para entender. Vocês vão ver nesse lance. Ele tá ali, tava meio preso, né, na linha de fundo, tá, puxou para dentro, beleza, ele travou, pisou na bola. Aqui esse movimento era para o Soteldo partir, né? Porque se você fica com o Soteldo recebe essa bola aberta, o Roleiser abre de volta, os dois vão ficar aqui meio presos, precisar esperar alguém fazer esse movimento para cá, nesse espaço vazio, né? Ó, ele pisa, vai esperando, esperando, esperando. Passa para cá, vai no pé direito e volta para esquerda. Aí o Soteldo entende, né? Que ele faz um movimento de correr. E aí ele corre, só que o passe acaba não entrando. Mas a ideia em si, era isso que eu queria mostrar para vocês. E muitas vezes isso acontece com outros lances que vocês vão ver aqui que eu vou mostrar. Agora eu vou passar até para outro jogo, não esse contra o Corinthians, não. Passar para outro jogo. Esse lance vocês também certamente sabem qual é. Bem característico, assim como foi do Zé Ivaldo, né? Bem traumático, melhor dizendo. 0-0 contra o Ceará, segundo tempo, o Barreal toca pro Roleiser, ele puxa para a perna esquerda, o Tiquinho pede a bola, ó, que o Tiquinho com o braço levantado, ele enxerga, toma Tiquinho. Aí o Tiquinho mata, demora e bate em cima do Fernando Miguel. E aí eu repito a pergunta: como é que você vai ver, se você assiste o jogo, né? Porque se a pessoa não assiste também fica difícil. Se você assiste o jogo, aí você vê esse tipo de lance, e aí depois fala: olha lá, no nosso meio não tem assistência. Mas aí os caras não estão ajudando, né? Aqui é mais um lance que é meio que. Esse cruzamento em si é mais um cruzamento só para a área, entre aspas, apesar de ser certo, né? Isso que importa. Mas é para mostrar a clareada também que eu citei antes. Léo Godoy tá com a bola aqui, Roleiser pede na frente, o Léo Godoy lança. E aí o Barreal tinha que estar até mais próximo, mas ele vê de forma inteligente, dá essa matada e ajeita para o Barreal. Se o Barreal tivesse mais próximo, de repente ele até conseguia entrar aqui, apesar de eu entender, porque, bom, tá no lado direito, né? Ele é canhoto, não tem essa facilidade do corpo tá virado, né? Se é, por exemplo, sei lá, o Bom Tempo aqui, ele tem mais facilidade para só colocar na frente e correr, né? E o Barreal é canhoto e tudo mais, então ele volta pro Roleiser. Beleza, o Roleiser para, puxa, prende e cruza essa bola na área, que vai no Tiquinho. O Tiquinho até mata de uma forma bem bonita, né? Mas dá aquela bicicleta para fora. Mas enfim, uma jogada aqui, mais uma vez, ele cria e dando uma limpada bem fácil, né? Um primeiro toque que já livra, já deixa o marcador dele, né, um pouquinho para trás. Vou voltar aqui de novo. E o do Barreal também ficaria, se tivesse um pouquinho mais para frente. E aqui, contra o São Paulo, né? Mais chances, inclusive. O jogo que o Santos só joga metade, né? Só joga o segundo. Engraçado, né? Contra o São Paulo, o Santos só joga o segundo tempo. Contra o Corinthians, só jogou o primeiro. É difícil, o jogo tem 90 minutos. Alguém tem que avisar a rapaziada lá. Tá bom, bola na frente, ele até perde o time um pouquinho, se enrola. Como não tinha ninguém passando por aqui, ele dá aquela travada, quase perde a bola e solta pro Tiquinho finalizar. Essa eu nem vou culpar o Tiquinho em si, porque é uma finalização mais longe, mas assim, ele tava na entrada da área sozinho, né? E aí o Roleiser, enfim, deu uma ajustada só para ele completar. É um lance de assistência. Assim como esse próximo lance aqui, que é a questão do cruzamento, mas o cruzamento com a mão.
Ele olha para a área, tem vários jogadores do Santos, claro, coloca muito bem só para ter o desvio. E uma bela defesa aí do goleiro Rafael, né? Esse lance, eu lembro que eu tava assistindo e eu meio que parei assim na frente da TV e falei, ah, não acredito. Esse foi daqueles de colocar, tipo do Zé Ivaldo mesmo. Coloca a mão na cabeça e fica, meu Deus. Só que esse mais, pelo menos foi mérito do goleiro adversário, né? Não foi demérito nosso. Mas enfim. Lance besta, né? Entre aspas, mas é que é aquela questão que eu falei, da clareada, de conseguir limpar a jogada, né? Santos muito pelo lado esquerdo, ele vai avançando, inverte bem. O Barreal tem o tempo para dominar essa bola e até escolher, né? Se ele vai passar no fundo, acho que é o Tiquinho aqui, né? Fazendo facão, você vai cortar para o meio. E aí, brincadeira, né? Ele dá um calcanhar nele mesmo e acaba dando ruim. O Tiquinho até já fica puto aqui, com razão. O Léo Godoy estava passando, enfim. Mas inverteu o lado do campo muito bem, tinha espaço do outro lado, e aí o Santos não consegue aproveitar. E para finalizar, sobre lances que não se aproveitam, né? Às vezes não é nem só para finalização. Por exemplo, esse aqui. Segundo tempo ainda jogou do São Paulo, o Sherman rouba a bola. O Gabriel Veron, hein? Olha aí, olha ele aí. Solta pro Roleiser. O Roleiser enxerga o Guilherme já partindo. E o lançamento, para mim, é perfeito, na medida. Só que o Guilherme meio que espera ela pingar. E aí a bola corre um pouquinho mais. Ele estava entre dois zagueiros. Nem era uma situação tão fácil, né? Ele estava entre dois defensores. Mas ele espera pingar e não consegue alcançar. Enfim, ou seja, por que eu estou fazendo esse vídeo para mostrar essas coisas, né? Porque se ele não tem assistências, é muito por falta de capacidade dos companheiros em alguns momentos, né? Se a gente pode cobrar, já falei aqui de finalizar mais, eu também acho até que precisa. Mas ele cria, ele facilita o jogo. Eu acho que tem muitos outros problemas no time. Nenhum deles é o Roleiser, eu acho. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Qual é a sua? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e amanhã a gente volta, pessoal. Valeu!